Amados irmãos, é com muita alegria que estamos juntos mais uma vez para adorar o nosso Deus em culto. Alegria porque mesmo em meio a grandes tribulações que temos vivido neste tempo, temos visto a boa mão do Senhor sobre nós. Temos orado uns pelos outros, compartilhado das lutas uns dos outros, temos tido muitos enfermos, muitas tribulações nesse tempo, mas o Senhor é bom. Ele é a razão da nossa esperança. Por isso nós o adoramos e glorificamos o seu nome. Vamos adorar o nome do Senhor. Vamos interceder uns pelos outros e reafirmar que a nossa fé está firmada na palavra do Senhor e no Senhor da palavra. Oremos. Senhor Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus e cuida de nós. A alegria do Senhor é a nossa força, mesmo passando por tribulações, porque nós sabemos que a herança do Senhor já está reservada para os que creem. E nós cremos no Senhor e esperamos confiadamente pelo grande dia do Senhor. E até lá, sabemos que a Tua presença é conosco, a Tua graça se renova a cada manhã e o Teu poder é manifesto, fortalecendo-nos a prosseguir, a caminhada da fé. Senhor, oramos pelas nossas famílias, pela realidade de cada uma delas neste tempo. Sejam por lutas por enfermidades, sejam por necessidades outras, ó Deus, seja o que for que esteja preocupando ou afligindo o coração dos teus filhos. Nós oramos confiando no Senhor, crendo nas provisões do Senhor. Pai amado, nós oramos pelas famílias missionárias no Brasil e no mundo, pedindo pela proteção delas, pela missão que elas têm desenvolvido para a honra e glória do nome do Senhor. E oramos pela Tua igreja espalhada sobre a face da terra. Contempla-nos, ó Deus, no culto de hoje. Fala conosco pela palavra. Aceita a nossa adoração. E ouve, Senhor, as nossas orações. Nós somos gratos e Te buscamos, segundo a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Jesus, onde estás? Jesus, pode entrar. Jesus,
pode ficar com elas. Toma meu coração, eu não preciso dele se não for pra te sentir. Tira ele de mim, toma as minhas mãos, Deus. Eu não preciso delas se não for pra te tocar. Pode ficar com elas, toma meu coração. Eu não preciso dele se não for pra te sentir. Tira ele de mim. Mais uma vez. Quero convidá-los à leitura na segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 1, os versos de 3 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o vosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ação de graças e estímulo em meio a aflições. Paulo havia escrito a primeira carta aos Tessalonicenses e nela falara sobre a questão da volta do Senhor Jesus, orientara sobre o que acontecia com o crente após a sua morte neste mundo, respondendo a algumas inquietações da igreja de Colossos. Havia um entendimento errôneo de que a volta do Senhor já seria naqueles dias. Paulo vai mostrar que não, vai mostrar alguns sinais sobre isso e retoma essa questão na sua segunda carta, falando especificamente sobre o homem iníquo, o homem da iniquidade e os sinais da volta do Senhor Jesus. Mas aqui nesse primeiro capítulo, há algo que nós queremos destacar a propósito do tempo que estamos vivendo. Em primeiro lugar, Paulo começa com a ação de graças. Paulo reconhece que aqueles cristãos de Tessalônica, após a sua primeira carta, haviam crescido na fé. E nos versos que nós vemos de 3 a 5, nós vemos o seguinte, alguns destaques. Cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. E há uma conjunção aí. A vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor uns para com os outros vai aumentando. Paulo dá graças
porque vê que o crescimento na fé não era meramente intelectual. Não era um crescimento na fé porque intelectualmente eles haviam entendido as doutrinas que Paulo afirmara na sua primeira carta. Não. Eles entenderam a doutrina, entenderam o ensino da vida de Cristo, da redenção de Cristo, da nova vida que Cristo dá, do retorno vitorioso do Senhor. E imbuídos desta fé, foram crescendo também nas manifestações de amor um para com os outros. Foram colocando em prática esta nova vida que espera no Senhor a sua redenção. Então, Paulo dá graças ao Senhor pela vida deles, porque a fé deles estava crescendo sobremaneira e aumentando o mútuo amor. Mas ele diz mais: gloriamos junto às igrejas de Deus. Ele, a partir do que estava vendo na manifestação daquela igreja, ele passou a dizer que ele transmitia isso, testemunhava isso para outras igrejas, dando graças ao Senhor. Nós temos dado graças ao Senhor pela vida do seu povo. Em meio a situações tão difíceis, seja por isolamento, seja por enfermidade, por muitas outras questões, até mesmo econômicas, o povo de Deus tem se mantido fiel, tem servido um ao outro, através da oração, através do serviço cristão. Neste tempo de separação física, estamos vivendo unidos, como sempre vivemos e sempre procuramos viver, espelhando esse amor a Cristo. É muito gracioso ouvir os testemunhos que temos ouvido nesse tempo, de como irmãos têm compartilhado uns com os outros os seus momentos de dificuldade, têm intercedido uns pelos outros, têm praticado ações em favor uns dos outros, manifestando na prática a fé cristã, manifestando na prática a realidade de sermos igreja, manifestando na prática este amor. E o texto vai dizendo que ele dava graças, tendo em vista a constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Então, eles estavam suportando as tribulações, mas estavam perseverando na fé. E isso era motivo de ação de graças. Graças pelo testemunho deles, graças pelo que Deus, pela sua palavra, havia feito e estava fazendo na vida dos crentes de Tessalônica. E nós temos motivos para dar graças pelo que Deus tem feito na nossa vida como igreja, como povo de Deus. E através da nossa vida em favor de outras pessoas. Experimentar a prática da fé, experimentar o crescimento desse amor mútuo, uns pelos outros, tem sido gracioso, tem sido maravilhoso e tem sido motivo de agradecermos a esse Deus maravilhoso que nos ilumina os passos e o caminho e as decisões a tomar, de maneira que a comunhão seja preservada, aumente e glorifique o nome do Senhor. E diz assim, que isto, a atitude daqueles crentes, era sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Paulo então reconhece e testemunha com eles que aqueles sofrimentos que eles estavam passando, sobretudo em razão do testemunho da fé que eles tinham, tinha um sinal, era um sinal, testificava de que eles estavam sendo aprovados por Deus. Eles estavam caminhando para esse reino eterno. E isto era motivo de gratidão. Assim também é motivo de gratidão nós contemplarmos o povo de Deus caminhando, mesmo lutando, mesmo na tribulação, mesmo sofrendo perseguições, lutando. As tribulações e perseguições têm sido de várias naturezas. Algumas delas vêm sorrateiramente através das ações do inimigo, através de acusações, através de cobranças, através de pensamentos maus e ruins em tempos difíceis que têm levado muitos até a desanimarem da fé. Mas louvado seja Deus que o povo de Deus tem perseverado, tem lutado, tem resistido. E este sinal
de crescimento na fé, de mutualidade em amor, é um sinal da aprovação de Deus, do propósito de Deus na vida da sua igreja. Nos versos de 6 a 10, nós vemos a justiça de Deus nos confortando. Alívio do sofrimento terreno na morte e alívio judicial quando Cristo voltar. Paulo vai nos mostrar aqui que há alívio garantido para o crente. Aquele que crê em Jesus tem alívio garantido. As tribulações deste mundo são passageiras. Por mais duradouras que pareçam e possam ser nesta vida, elas são passageiras comparadas com a eternidade. Paulo está dizendo então, a partir desses versos de 6 a 10, que há alívio. E esse alívio provém da justiça de Deus em favor daqueles que nele creem. Há um alívio no momento da morte. Aquela dúvida dos crentes de Tessalônica, que Paulo tratou na primeira carta, uma delas dizia respeito a isso. O que acontece quando o crente morre? Eles aprenderam que o crente entra no gozo da presença do Senhor. E por ser assim, naquele momento da morte, aqui nesta vida, imediatamente entramos em realidade de gozo eterno da presença do Senhor. Há alívio, não há mais sofrimento, não há mais dores, não há nada que possa afetar a nossa paz, a nossa alegria, porque já entramos imediatamente no gozo da presença do Senhor. Mas Paulo vai dizer nesses versos que há também um alívio judicial. Esse alívio judicial provém da justiça de Deus, que será proclamada, efetivada, anunciada e demonstrada a todos no dia da volta do Senhor. O texto diz: se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Vejam, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus de maneira gloriosa. Esse alívio judicial é o alívio da justiça de Deus sendo concretizada. Aquela que já começou quando cremos, já que fomos justificados pela fé e passamos a ter paz com Deus, ela será anunciada a todos, diante dos que creem e diante dos que não creem, para a glória do Senhor. E esse alívio eterno, esse dia de gozo eterno, virá com grande glória. Por isso que é um alívio judicial, é algo que será proclamado, redentoramente proclamado, gloriosamente proclamado. O texto diz que esses que rejeitam a Cristo sofrerão penalidade da eterna destruição, serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Esses que zombam de nós, esses que escarnecem da fé, esses que rotulam os crentes de ignorantes, de homens e mulheres das trevas, esses que escarnecem da palavra do Senhor, estarão diante do justo juiz. E a justiça do Senhor trará alívio aos que creem nesta vida e os que creram nesta vida, e condenação e sofrimento eterno àqueles que rejeitam e zombam. O texto continua dizendo que isto vai acontecer quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Note que algo extraordinário aqui, quando Jesus vier para ser glorificado nos seus santos, ele será glorificado na vida daqueles que creem. Isto é maravilhoso. O texto diz que ele será glorificado nos seus santos e será admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. O nosso testemunho em meio a tribulações glorifica a Deus. A nossa perseverança glorifica a Deus. E quando Jesus voltar, ele será glorificado em nós. Nossa vida
é testemunho da glória do Senhor e será assim no dia da volta do Senhor. Nos versos 11 e 12, há intercessão e glorificação. Por isso, também não cessamos de orar por vós. Paulo diz que não cessava de orar pelos crentes de Tessalônica. Como nós não devemos e não podemos cessar de orar uns pelos outros, dando graças porque a doutrina da fé, penetrando no nosso coração, tem se manifestado em crescimento em nossas vidas, como igreja do Senhor, e através da prática do amor, do serviço cristão, do cuidado uns com os outros, mas também compartilhando uns com os outros, tudo isso a propósito também do alívio da justiça de Deus, do alívio garantido àqueles que creem neste mundo, que sofrem neste mundo, como estímulo a prosseguirmos, como estímulo uns aos outros, a nos abraçarmos, a nos aconchegarmos como igreja do Senhor, como um só corpo, ajudando um ao outro nas suas lutas. Aqueles que choram, chorarmos juntos. Aqueles que estão sem forças, ajudarmos nos seus fardos. E tudo pela fé, e tudo pela oração, e tudo pela palavra, e tudo pela graça. Portanto, nos versos 11 e 12 há uma intercessão e uma glorificação. Por isso também não cessamos de orar por vós, e há uma finalidade nesta oração. Ele diz: para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. A primeira coisa, então, é que o Senhor vai nos tornando digno a cada dia daquilo para que fomos chamados, para a vida cristã, para a vida que manifesta Cristo neste mundo. Esta dignidade nos é dada pela graça, nos é dada pelo caráter santo e justo de Deus, nos é dada pelos méritos de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele ali levou sobre si os nossos pecados, pagou o preço da condenação que pesava sobre nós, nos reconciliou com o Pai e nos tem santificado a cada dia. E é por isso que nós, na nossa oração uns pelos outros, há também adoração ao Senhor, porque pelo crescimento na fé que Ele produz em nós, pela palavra e pelo Espírito, Ele vai fazendo com que sejamos aperfeiçoados. E essa dignidade da vocação cristã é a dignidade de Cristo na vida dos seus filhos, na vida dos crentes, na vida dos que creem. Ele diz que esta finalidade, e também após isso, ou concomitantemente a isso, que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele. O alvo de todas essas coisas é a glória de Deus. E o propósito dessa intercessão uns pelos outros, da busca pelo crescimento pela palavra e do serviço cristão em amor uns pelos outros, é que o nome do Senhor seja glorificado. E mais uma vez aqui nós vemos, seja glorificado em vós, ou seja, em nós os que cremos, na igreja do Senhor. E nós, igreja do Senhor, glorificados nele. Ou seja, glorificados em nós e glorificados nele, a glória do Senhor. Esta é a finalidade da nossa vida. Esta é a vocação do cristão. Glorificar o nome do Senhor. E volto a dizer, ainda que em meio a lutas, lágrimas e tribulações. Porque o sofrimento neste mundo é passageiro. Jesus disse que tivéssemos bom ânimo porque Ele venceu o mundo e com Ele nós somos vencedores. Isto anima a nossa caminhada, isso impulsiona a nossa fé, isso ilumina a nossa jornada e faz com que a gente possa também compartilhar uns com os outros do que temos recebido do Senhor para ajudar aqueles que estão sofrendo neste momento, para consolar os que sofrem com a mesma consolação que fomos consolados pelo Espírito do Senhor.
Mas o texto conclui no verso 12 dizendo que tudo isso segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso, amados irmãos, é segundo a graça. Sem a graça, nada disso seria possível. Sem a graça não seríamos salvos. Sem a graça não seríamos santificados. Sem a graça não seríamos aperfeiçoados. Sem a graça não transbordaríamos graça àqueles que estão à nossa volta. Sem a graça não teríamos esperança do alívio eterno, da justiça de Deus que opera em favor dos que creem. Amados irmãos, amadas irmãs, tempos difíceis que estamos vivendo, mais do que nunca somos chamados a viver pela fé em Jesus Cristo, guiados pela sua palavra, fortalecidos por Ele e para Ele. Quero considerar então ao final desta meditação algumas coisas. A primeira delas, crescer na fé e na prática do amor uns para com os outros, ainda que em meio a tribulações, é motivo de ação de graças. Amados irmãos, crescer na fé, crescer no amor mútuo, mesmo em meio a tribulações, é motivo de ação de graças. Porque mesmo em tempos difíceis, e mesmo aqueles que estão sofrendo duramente agora, têm em si, pelo Espírito Santo do Senhor, palavras de vida, palavras de esperança, palavras de conforto, palavras de fortalecimento. Por isso, é motivo de dar graças ao Senhor. Em segundo lugar, quero destacar que ter a certeza do alívio que vem da parte de Deus nos estimula a perseverar. É verdade. Essa certeza dessa justiça de Deus que se opera pela fé, mediante a graça, que já está delineada nas Escrituras, que já está descrita nas Escrituras, já está manifestada nas Escrituras, que estamos tão somente aguardando o dia do juízo. E naquele dia não seremos postos ou expostos para possível condenação. Não, jamais. Nós estaremos lá para receber a coroa da vida. Essa justiça que opera pela graça, que nos alcançou pela fé, porque Jesus levou sobre si os nossos pecados. Os nossos pecados foram lançados sobre ele, para que nós pudéssemos ser justificados, crendo nele. De modo que o alívio que vem da justiça de Deus, que já está garantida, esse alívio faz com que nós perseveremos nesta caminhada. Faz com que nós possamos dizer aos que sofrem neste momento: persevere, vá até o fim, há uma coroa esperando por você. É pela graça, não é por suas forças, não é por seu mérito, é pela graça, é por amor do Senhor para você. Isto faz com que perseveremos, porque a palavra que está empenhada é a palavra do Senhor. Em terceiro lugar, orar uns pelos outros, com vistas à glória do Senhor em nós e através de nós, é cooperar com o propósito de Deus para nós. Orar uns pelos outros, tendo em vista a glória do Senhor em nós e através de nós, é cooperar com o propósito de Deus para nós. O propósito de Deus é o nosso aperfeiçoamento, a nossa santificação e a glorificação do seu nome em nós. De modo que orar uns pelos outros é ser participante desta obra, é ser instrumento de Deus para o crescimento de outros também. Paulo orava pelos crentes de Tessalônica. Paulo havia ensinado os crentes de Tessalônica, testemunhado da graça em sua vida para crescimento daqueles irmãos. E ele não os abandonou. Ele continua orando por eles. E é nosso papel orar uns pelos outros para o crescimento. E é um papel relevante que Deus dá para nós como cooperadores da sua obra. Outro aspecto é renovar as nossas forças. A nossa esperança e a nossa fé é viver pela graça. Esse renovar das nossas
esperanças, forças e fé, é um testemunho de viver pela graça. Essa renovação de esperança, fé e forças é produto da graça em nós. E é esta manifestação da graça do Senhor que faz com que o nome dele seja glorificado em nossas vidas. É pela graça que fomos salvos, repito mais uma vez, é pela graça que somos santificados, é pela graça que somos sustentados e fortalecidos. E o Senhor Deus, por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo, tem derramado sobre nós esta graça, de modo que em meio a tribulações somos fortalecidos, temos a nossa fé revigorada e a nossa esperança cresce, porque contemplamos o dia eterno, o dia da vitória, que o Senhor já garantiu para nós. Por fim, meus irmãos, ação de graças, intercessão, perseverança e certeza do alívio da vitória, tudo isso pela graça e para a glória de Deus. Amados irmãos, Paulo deu graças pelo crescimento na fé e na prática do amor dos crentes de Tessalônica. Devemos dar graças pelo que Deus tem operado em nossa vida para o nosso crescimento em fé e em amor mútuo. Paulo também estimulou aqueles crentes a perseverarem na fé diante do alívio garantido pela justiça de Deus, pela anunciação da volta gloriosa e vitoriosa do Senhor e pela certeza de que estaremos com Ele para todo sempre, onde não haverá morte, não haverá dor, não haverá lágrimas, sofrimento, perseguições ou tribulações. Estaremos para todo sempre com o Senhor. Os sofrimentos deste mundo não se podem comparar com a grandiosidade da glória que está reservada para aqueles que creem. Em outras palavras, é isso que Paulo está dizendo aos crentes de Tessalônica e dizendo a nós neste tempo. E por fim, testemunhar, não só pela oração, mas pela palavra, de que Deus está realizando o seu propósito santo em nós. Ele tem cuidado de nós, nos aperfeiçoado. E tudo isso por sua imensa, infinita, indizível e maravilhosa graça. Amados irmãos e irmãs, que nos alimentemos do Senhor e da sua palavra e prossigamos a caminhada, crescendo na fé e no amor mútuo que tem nos caracterizado como corpo de Cristo e igreja do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.